Abra sua Bíblia comigo, eu quero Mateus. Vieram perguntar assim para mim, Mateus capítulo 22. Pastora, a senhora vai pregar as parábolas, todas as parábolas? Eu falei, eu vou pregar as que a gente tem um pouco mais de dificuldade de ministrar. São mais complexas, mais difíceis de entendimento. A gente lê, passa o olho, não entende. Só que eu preciso que você entenda que Jesus só pregava sobre parábolas. E por que ele fazia isso? Algo de muito importante, secreto, absoluto, poderoso, está escondido entre essas linhas. Então, se a gente precisa, ou se a gente quer receber algo de diferente de Deus, ou entender como que Deus vai operar sobre as coisas, a gente precisa definir as parábolas. A gente precisa compreender os discursos de Jesus, né? Então, isso é uma oportunidade única de você poder receber essa ministração, essa palavra, ter ela interpretada, para que você possa realmente entender a obra que Deus está fazendo, principalmente nos nossos dias. A Bíblia é um livro realista, atual, nada antigo, nada passado. Então, quando Deus fala, Ele está falando no hoje, no profundo com cada um de nós, amém? Então é por isso que eu quero que você convide alguém para estar conosco na quarta-feira, desafie alguém, vamos lá ouvir as parábolas, vamos entender o que Jesus está falando, né? Vamos ouvir e receber aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas gostariam de experimentar disso, né? De poder compreender as escrituras sagradas. Eu, quando comecei, eu sentava, fechava o olho, abria a Bíblia, lia e dizia, não entendi nada, fechava de novo. Aí falava, Deus, eu vou te dar mais uma segunda chance, fala comigo aí. Aí fechava o olho, abria a Bíblia de novo, botava o dedo, lia e dizia, então, também não entendi. Fechava e dava mais uma chance para Deus. E por quantas vezes e quanto tempo da nossa vida a gente ficou brincando de tentar entender as respostas de Deus. E Deus está, mastigando para entregar para mim e para você, né? Então vamos valorizar esse momento na presença do Senhor em nome de Jesus. Mateus capítulo 22. Verso 1. Você achou? Diga amém. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com outra ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse os seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto o encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao seu servente: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos aqui para mais uma vez os selos sejam desatados. Todo impedimento da interpretação caia por terra. Todo bloqueio de compreensão da revelação seja anulado em nome de Jesus. Queremos entrar no nível da revelação. Queremos entrar no nível da compreensão dos detalhes para onde viveremos e como faremos.
Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A parábola anterior, vamos ver se você lembra. A parábola anterior também falava a respeito de um dono, um pai de família, que tinha o quê? Qual era o negócio dele? Ele tinha uma vide. A vide é uma extensão de terra com muitas videiras, né? E uma plantação de videiras. E ele então sai, pede para que alguns dos seus servos saiam e procurem trabalhadores para a vinha. E aí nós descobrimos, né, que uns foram chamados logo que o dia começou, outro às 11 da manhã, outros 1 da tarde, outros 3 da tarde e por último os das 5 da tarde. E todos acordados debaixo de um mesmo salário. Quanto era o salário? 1 denário, que representava o dia do trabalhador. E aí, no final, na hora de pagar, ele coloca os últimos trabalhadores, né, os que chegaram por último para receber primeiro. E aí trouxe um desconforto, porque ele chega às 5, trabalhou até às 6 e recebeu primeiro. E eu estou aqui desde manhã trabalhando, vou receber a mesma quantia. E porque sou o último a receber, você lembra daquele contexto todo, para no final Jesus ensinar para mim e para você que o combinado é para todos da mesma forma. Ele quer operar sobre todos igualmente, de uma forma justa. E a oportunidade está aberta a todos que aceitarem o convite. Só que na parábola de quarta-feira passada, os personagens eram, e eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque Jesus não escolhe personagens aleatórios. Não vem na cabeça dele, ele chuta, não. Está tudo bem amarradinho para que a gente entenda o segredo. Então, na semana passada, tinha um pai de família, o dono da vinha, e aqueles que eles foram convocados como trabalhadores. No texto de hoje, nós temos outros personagens, acompanha comigo aí. Ele começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante o quê? Ao Papa. Ao Satanás. O que está escrito aí? Ao rei. É semelhante ao rei. Então diga o primeiro personagem. O rei. Ele diz, o reino é semelhante. Semelhante é aparência. Não é identidade, não é a mesma coisa. É semelhante, é aparência. O reino dos céus tem a aparência de um rei que está celebrando a bodas do seu filho. O que é bodas? O que é a festa das bodas? Um casamento, era o termo da época. É por isso que hoje se diz, vai fazer boda de prata, vai fazer boda de ouro. A gente está se relacionando a aniversário de casamento. Boda é casamento. Então a Bíblia começa dizendo, primeiro personagem, o rei. Segundo personagem, o filho do rei, que é quem ele está casando, é quem ele está patrocinando a festa, a boda do casamento. Terceiro personagem, ele vai dizer, eu enviei os meus servos. Leia aí, versículo 3. Então, enviou os seus, para chamar quem? Então, olha para mim. Primeiro personagem, rei. Segundo personagem, filho. Terceiro personagem, servo. Quarto personagem, convidado. Que isso, você está tirando onda. Convidados. Quarto personagem dessa história. Depois nós vamos encontrar mais um perdido lá na frente. Então, deixa eu contar essa história para você. A Bíblia diz, o rei diz, estou muito feliz, meu filho casou. Finalmente, olha para mim. Finalmente,
a promessa que estava instaurada sobre a vida do meu filho aconteceu. Finalmente, ele vai celebrar uma das coisas pelo qual foi estabelecido sobre a vida dele, né? Foi designado sobre a vida dele como um propósito. Eu estou muito feliz, é por isso que nós vamos patrocinar a festa. É por isso que eu quero que a festa aconteça. Meu filho vai casar, nós vamos celebrar as bodas dele, a festa do casamento. Forma literal, é o que está escrito aqui. O rei convidando pessoas para o casamento do seu filho. E aí ele diz que ele chama os servos, diga servos, de novo, terceira vez. E ele diz, preciso que vocês saiam à cidade. Olha a alegria desse rei, desse pai. Vai procurar os convidados e dizer, o filho do rei vai casar. Tem festa no reino. Eu estou falando para você alcançar. Tem festa no reino, tem celebração de alegria, tem mesa de banquete, porque o filho do rei vai casar. Sai, vocês agora, olha a metáfora, e procure os convidados. Acompanhe o texto. Enviou, versículo 4. Versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas. Mas esses não. Então a primeira saída que os servos fizeram, a primeira saída eles encontraram convidados e disseram, eu vim aqui em nome do rei. Eu vim aqui em nome do rei, porque o que vai acontecer é algo único e histórico. Você sabe muito bem, eu não quero que você não se apresente como eu, não, porque senão as pessoas vão descobrir a nossa idade. Mas eu lembro perfeitamente do dia que eu acordei cedo para ver o casamento da princesa Diana. Por quê? Porque era um acontecimento real. Ela ia casar com o rei. E aí, menina ainda observando o tamanho da cauda do vestido da princesa. E todo o cortejo que o reino fez. Ela chega numa carruagem, o rei chegou numa carruagem, a rainha já estava dentro, cheia de segurança. Os mais velhos me acompanham. Quem foi que viu aí? Aleluia. Passou ao vivo na televisão para o mundo inteiro ver. Por quê? Porque casamento real é diferente. Casamento real não é igual ao que a gente tem no cotidiano. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de uma autoridade governamental reconhecida pelo Estado e pelo seu povo. Para tudo no casamento real. A Bíblia diz para nós que o rei estava animado demais, porque o filho ia casar. Uma cerimônia daquelas, irmão. Para a cidade, com cortejo, com cavalos, com festa. Aí o rei diz assim para os servos, vai lá e convida eles, porque a promessa que estava para se cumprir na vida do príncipe vai acontecer hoje. O que era para acontecer de expectativa sobre a vida do príncipe vai acontecer hoje. Hoje é dia de celebrar alegria, hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração. Aí a Bíblia diz, os servos saíram para chamar os convidados. E aí o que aconteceu? O que está escrito aí? Eles disseram assim, fala assim comigo, quero não. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí os servos voltaram e disseram para o rei, paramos os calangos ali na rua.
contamos para ele que o príncipe vai casar e que vai ter festa. E dissemos que o rei está chamando, que o rei está convidando para as bodas do seu filho. E o rei, e aí? E que eles disseram que eles não querem vir não. Como assim? Como assim? Eles não quiseram não, rei. Simplesmente eles disseram que eles não estão interessados. Irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender: não é a festa de um gentio, não é a festa de um homem comum, é um convite do rei. É um convite real, tem peso sobre ele. E o primeiro grupo de convidados manifesta completo desinteresse por aquilo que agrada o coração do rei. Eu vou começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Até quando nós não vamos medir consequências sobre os nossos posicionamentos e escolhas? O rei nos colocou como homens e mulheres convidados, honrados, para participar de algo extraordinário, mas muitos de nós não estão interessados. Muitos de nós estão desinteressados por aquilo que é agradável ao coração do rei. Vamos lá, que a festa é celestial. Não tem cachaça, né? Não tem bebida, não tem o pagodinho. Querem não? Aí o rei ficou encucado. O rei ficou encucado e falou: peraí, não deve ser só isso não. Acompanha a sua Bíblia comigo aí. Aí ele diz assim, versículo 4: enviou ainda outros servos com essa ordem. Aí o rei falou: agora você vai dizer diferente. Dize aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Porque, irmão, para convencer crente de ir para a festa é só dizer que tem comida. Não precisa dizer: eu estou aqui perdendo meu tempo, né? Vendendo meu peixe. O chá das mulheres vai ser lindo, mas se eu começar a dizer o que eu estou fazendo para você comer, você não quer nem saber a roupa que você vem. Porque o negócio é a comida. E o rei falou: vamos mudar o discurso. Vai procurar os convidados e vai dizer assim: a mesa está posta. Eu matei os cevados, matei os novilhos. Tem comida para dar e vender. Irmão, uma mesa cheia de comida. A festa hoje vai ser regada. Há muita comida, muita bebida. Uma festa farta, promissora. Anuncia, servos, aos convidados, que vai ser uma festa especial e diferente. Aí eles foram obedecer o rei. Leia aí comigo. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o campo e o outro para o seu. Dois grupos de convidados. O primeiro diz: não tenho interesse. O segundo grupo de convidados, ele foi mais específico. Ele deu mais determinação sobre o que eles iam participar. Ele entregou mais detalhes da festa que eles iam experimentar. E a resposta foi: não quero não. Eu vou cuidar das minhas coisas. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou para o meu campo e ele vai para o negócio dele. Vai tomar conta do negócio dele, das coisas que ele faz aqui nessa terra para ganhar dinheiro. Não tenho interesse nessa festa. Não tenho interesse em participar dessa festa de casamento. Eu estou explicando o literal primeiro, para depois entrar na revelação. Continua comigo. E os outros, versículo 6.
agarrando os servos, o maltrataram e o mataram. Então, o terceiro grupo de convidados, tem os que não estão nem aí com nada. Não. Você chega para dizer, tem um negócio legal que vai acontecer na igreja. Não. Obrigado, não quero saber. Tem o outro grupo que você procura e investe mais tempo, onde você explica mais, e a pessoa diz, não, eu tenho muitos afazeres, muitas coisas para fazer, eu tenho que cuidar do meu campo, eu tenho que cuidar do seu negócio. Eu tenho um terceiro grupo de convidados, que são os violentos, que são os que reagem com agressividade. Quantos já passaram por isso aqui? Quando você vai falar alguma coisa, quando você vai convidar alguém para alguma coisa, a pessoa reage com agressividade. Olha só, não fala mais desse assunto para mim, não. Eu não quero mais que você toque nesse assunto, por favor, não encoste em mim. Não fala comigo. Manifestam debaixo de uma reação violenta. Esse é o terceiro grupo de convidados. E a Bíblia diz que eles, além de tratarem com violência os servos do rei, os maltratando, eles fizeram o que com eles? Eles mataram eles. Mandaram matar eles. Versículo 7. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles que assassinos, e lhes incendiou a cidade. Quando a resposta veio, diz, seus servos estão mortos. Os próprios convidados da boda do seu filho mandaram matar eles. O rei falou, então manda o exército lá agora. Manda o exército, entre em guerra, destrói tudo, mata quem matou os meus servos e incendeia a cidade. E aí eles cumpriram debaixo da regra do rei. O texto acabou aí ou ele continua? Então eu vou continuar pregando para você e dizendo para você, o rei nunca desiste. Nunca desiste. Depois de um cenário caótico, ele podia dizer, eles que lutem e que se danem, porque a boda está acontecendo, a promessa é sobre a vida do meu filho, ela está estabelecida, ela tem compromisso e responsabilidade, eles que se danem. Mas mesmo depois de tudo que aconteceu, o rei ainda persiste. Olha o que acontece aí. Versículo 9. Versículo 8. Então disse aos meus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ele não foi para as praças. As praças, quando você for comigo para Israel, eu vou mostrar para você. Todas as principais praças têm portas. Porque era exatamente sobre essas portas que ficavam os anunciadores. Ou os anunciadores temporários que anunciavam ações do rei, ou situações sobre a cidade, ou os profetas. Então, se eles queriam se dirigir à cidade e ao povo, eles iam para a praça principal e ficavam debaixo dessa porta, porque ali as pessoas já sabiam, o profeta vai falar, tem algo de Deus que vai ser anunciado, e que nós precisamos ouvir. Então, os primeiros lugares por onde os servos do rei foram enviados, foram para as praças, foram para os lugares mais imponentes da cidade. E ele chegou à conclusão muito triste e dura. Ele disse, convidei muita gente, mas eles não eram dignos. Eles não eram dignos. Então agora, vocês não vão mais para as praças, nem nos lugares onde vocês sabem que vocês vão encontrar os convidados mais nobres, os religiosos, os estudiosos, os cultos. Agora eu quero que vocês se caminhem para outro lugar. Eu quero que vocês vão para onde? Para as encruzilhadas. Para as encruzilhadas. Encruzilhada, esquina, é lugar de gente que está perdida, irmão.
É por isso que a metáfora da palavra diz: a minha semente caiu à beira do caminho. É de um lugar que está mais para fora do que para dentro. E o texto diz para nós: chega nas encruzilhadas e convida. E não se importe se eles são bons ou ruins. O que isso quer dizer? Aqui a comparação é com aquela metáfora, com a parábola do joio e do trigo. Todo mundo é crente, mas nem todo mundo é transformado. Todo mundo aqui é salvo em Cristo Jesus, sim ou não? Você tem certeza da sua salvação, da glória a Deus? Mais alto, irmão. Quem aqui tem certeza da salvação, da glória a Deus? Mas temos bons e maus. Bons e maus. Há pessoas que ainda não passaram pelo processo todo da transformação, mas estão aqui. Então o texto não está falando de salvação, o texto está falando de quê? Reino dos céus. Ele está falando de transformação, de gente diferenciada, gente que já aceitou Jesus, mas que precisa ter um comportamento diferenciado. E aí ele diz: vai para as encruzilhadas, para a beira dos caminhos, e chama os bons e os maus. Não importam ainda a condição que eles estão na totalidade. Convida. E ele sai e convida. E a Bíblia diz para nós que o salão da festa ficou o quê? Cheio. Muito cheio de gente. Antes da gente prosseguir, deixa eu trazer a realidade profética. Quando o rei anuncia: eu vou dar uma festa porque o meu filho vai celebrar bodas, ele está falando do cumprimento da profecia que liga Gênesis e Apocalipse. A profecia mais importante da história bíblica, onde ela diz: Deus vai fazer uma aliança eterna, a noiva e o noivo. Uma aliança irrevogável e quebrável. Uma aliança aonde os benefícios do casamento serão instaurados sobre a noiva. Porque o rei, o herdeiro do rei, vai ser sempre um herdeiro do rei. Ele sempre tem uma cadeira direita para ele. A noiva não, a noiva que vai chegar. A noiva que vai tomar posse de um lugar que nunca foi dela. A noiva nunca foi real. A noiva nunca teve descrição real. Ela se torna real por causa do rei. Você está me entendendo? Diga bem. Então ele anuncia e diz: vamos celebrar a festa porque uma hora, ocasião de todo vai acontecer. Tudo o que nós esperamos durante anos e anos vai acontecer. Tudo que foi planejado sobre a vida do meu filho vai acontecer. O casamento, a união, a aliança eterna entre Deus e os homens vai acontecer. E eu não quero que isso fique só entre o céu. Eu quero celebrar com todo mundo. Isso não pode ser só uma alegria celestial. Não pode ser só uma festa com os anjos. A promessa vai acontecer. E eu quero que você esteja envolvido nela. Eu quero que você desfrute dela. Eu quero que você participe dela. E ele então envia os seus servos como mensageiros para convidar. Quem são esses servos? Quem são esses servos? Pensa aí. Cri, cri. Vou sentar aqui e esperar você terminar de pensar. Quem são os servos? 2 grupos de pessoas. Uns são servos, os outros são os convidados. Quem são os servos? Gente que trabalha para o rei. Ele é servo de quem? Gente, da Jezabel, do Nabucodonosor. Ele é servo de quem? Do rei. Ele é servo do rei, ele trabalha para o rei. Ele é funcionário do rei. Ele está ali para fazer a vontade do rei. Ele ouve e obedece o rei. Ele não discute com o rei. Ele pratica aquilo que o rei ordena. Ele está ali para se sujeitar a cumprir o propósito que o rei determina. Esse é o servo. E os convidados? Os convidados são simpatizantes, que conhecem o reino, sabem que o reino tem um rei, conhecem a história do casamento, mas que ainda sobre eles aflora um posicionamento chamado liberdade ou livre-arbítrio.
onde ele tem decisões sobre si mesmo. Ele faz escolhas sobre si mesmo, que podem colocar em risco as suas próprias promessas ou não. Você está me entendendo? Diga amém. Então o rei chama os seus servos e diz: sai para convidar os convidados, porque eu quero que eles participem desse momento de felicidade para mim. E o primeiro grupo de convidados disse o quê? Não tem interesse. Eu não quero participar disso. Então olha aqui para mim na autoridade do nome de Jesus. O que é que pode ser mais interessante para você do que celebrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que é que pode ser mais importante para você do que você celebrar aquilo que Deus já instituiu como verdade absoluta? Vai acontecer. Alguém aqui tem dúvida que Jesus vai voltar? Alguém aqui tem dúvida que todo o processo está acontecendo para que o fechamento seja esse, a volta de Jesus aconteça? Por quê? Porque você entende que isso é irrevogável. Isso é uma sentença imutável. Deus não vai voltar atrás e vai dizer: então eu decidi que eu não vou mandar meu filho, não, porque vocês não merecem. Essa conversa foi instaurada numa região onde não há mentira, onde não há falácia, onde a palavra é uma só. E ela determina propósitos, desígnios, ou ela destrói. E ele diz: vamos participar das bodas do meu filho. E o camarada disse: eu não tenho interesse. Gente salva, gente que confessou Jesus com a sua boca e creu com o seu coração, gente que entendeu que precisava disso para não ir para o inferno, para ter vida eterna. Mas quando o rei disse: tudo o que estava escrito sobre meu filho vai acontecer, toda a promessa que foi instaurada sobre meu filho vai acontecer, e eu quero que você esteja lá participando disso. Aí o camarada diz assim: eu não tenho interesse não. Eu não tenho interesse não, eu não quero não. Por quê? Porque se eu não tenho interesse por uma coisa, alguma outra coisa ocupa esse espaço. Alguma outra coisa tem um peso maior sobre a minha vida. Talvez o teu foco não seja celebrar a vitória de Jesus, mas a sua própria vitória, o seu próprio casamento, as suas próprias conquistas, a sua própria vida. E não tem nada de errado nisso, desde que você coloque as coisas nas suas proporções verdadeiras e originais. Primeiro sempre é o pedido do rei. Primeiro sempre é a conclusão da vitória do rei. Eu não tenho interesse não. Aí foi de novo, ele disse: fala um pouco da festa, fala do banquete, fala da comida. Que crente gosta de vitória. Crente gosta de sentar na mesa, de comer banquete, de envergonhar inimigo. Crente gosta de declarar: olha como eu estou sendo honrado, eu estou sentado na mesa do rei. Diz que eles vão participar disso. E os servos vão, e quando comentam com os convidados, eles dizem assim: eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que cuidar da minha vida, e ele vai cuidar dos negócios dele. Porque talvez para um grupo de pessoas mais importante do que ser honrado em Deus e no Espírito é fazer obra nessa terra, é construir coisas sobre essa terra, é ter um nome respaldado nessa terra, é ter uma assinatura que faça diferença na vida dos homens. Deixa eu te dizer uma coisa para você: a coisa mais importante que pode existir é você receber o convite do rei. É você ser convidado por rei para experimentar aquilo que o reino proporciona, aquilo que o reino pode dar. E o terceiro grupo diz para nós que eles ficam tão irados: eu não quero saber disso, eu não quero saber do rei, eu não quero de ir para mesa nenhuma, eu não quero saber de comida. Eles batem neles e eles matam eles. E chega nesse nível, e aí eu quero começar a pregar para você nessa noite. Chega nesse nível aonde
a gente começa a entender que tem muito crente que é crente porque quer ser abençoado. Tem muito crente que é crente porque tem medo do inferno e do diabo. Não porque ele ama o rei, ou porque ele ama o filho do rei. Não porque ele se identifica com o reino. Não porque ele entende as verdades do rei. Não porque ele consegue entender a cabecinha do filho do rei e entender tudo que foi proposto por ele para mudar a minha vida. A Bíblia diz assim, ó: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Eles mataram os servos. Quem eram os servos? Trabalhadores do rei. Se a gente for trazer para os dias de hoje, quem são os servos? Não. Alguns de vocês. Os servos são aqueles que carregam com eles o convite do reino. Homens e mulheres que vão se pronunciar a favor do reino. Profetas legítimos e verdadeiros. Homens e mulheres que não se corrompem. Homens e mulheres que dizem o que Deus diz. Que obedecem às suas sentenças, os seus chamados. E que fazem exatamente o que o rei pede. Os servos são os nossos profetas legítimos. Homens e mulheres que desceram à terra para trazer uma palavra de consolo, de edificação e de exortação. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver profeta distribuindo carro ou apartamento. Em nenhum momento da Bíblia Sagrada você vai ver profeta de Deus prometendo coisas terrenas. Os verdadeiros servos do reino prometem o que o reino pode fazer. Eles prometem a aplicação do reino sobre a vida do homem. Você tem que se arrepender. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar de vida. Você precisa ser diferente. Você precisa crescer. Por quê? Porque é chegado o reino. Porque não tem como viver o reino sendo a mesma pessoa. Não tem como seguir a mentalidade do reino com a mente presa sobre as coisas dessa terra. Pastor, eu não vou trabalhar. Vai. Se você não trabalhar, você vai morrer de fome. Mas a partir do momento que o rei chamou, a prioridade é o rei. A prioridade é o convite do rei. Matar os servos. Aí olha o que acontece. O rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. E lhes incendiou a cidade. Olha o que eu vou dizer para você na autoridade do nome de Jesus. Nós temos visto Jerusalém de uma forma não literal, mas reveladora sobre nós, sendo destruída e queimada a fogo todos os dias. Lugares têm sido destronados, destruídos. Cidades têm sido arrasadas de vários tipos e várias formas. E nós estamos nos perguntando, parece até que Deus está nos castigando. Deus está castigando gente que mata profeta. Deus está sentenciando sobre a terra, porque estão matando os homens a convite do rei. Estão matando homens e mulheres que estão fazendo o papel deles de convidar as pessoas a servirem o reino, e não a homens. Uma mudança de mente e comportamento. Homens estão sendo assassinados. Eu preciso dizer na autoridade do nome de Jesus, profetas não estão sendo mortos apenas com tiro ou com cabeças degoladas. Profetas estão sendo calados, porque não interessa que servos convidem convidados para as bodas. Não interessa que homens cheguem ao rei para celebrar bodas do filho. Você está me entendendo? Diga amém. Vamos sentenciá-los, vamos calá-los. Quem são os servos de hoje, homens e mulheres, que anunciam o que querem e como querem, o que são convenientes?
As reuniões não são para falar do rei. As reuniões são para falar deles mesmos. As reuniões falam dos seus achismos, dos seus pensamentos, de quem eles acham que eles são. Olha para o espelho e diga: você é mais do que vencedor. Irmão, complete a frase em nome de Jesus. Você só é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fora do reino, fora do rei, você não é nada. O rei está mandando matar os assassinos dos profetas. Escutem o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo uma geração sem profetas. Porque ninguém quer anunciar a vontade do rei. Ninguém quer anunciar a aliança, a alegria de Deus. A minha pergunta para você é: ontem ficou todo mundo triste que o Brasil tomou a lavada da Argentina. Porque Brasil e Argentina é igual Fla-Flu, né? Dá até crise. Mas a minha pergunta é: quantos de nós nos colocamos para pensar com a mente do rei? Será que o rei gosta? Será que o rei aprova? Será que o rei não quer? Será que isso faz parte do propósito do rei? Será que o rei não se mete nisso? Porque mais importante do que dizer eu vou cuidar do meu negócio, eu vou seguir a minha vida, é aceitar o convite que muda a minha vida e a tua vida, irmão. A celebração desse casamento representa a união eterna entre Deus e os homens. Toda obra regeneradora, toda obra de reconstrução, toda obra que muda a conduta, o caráter, a personalidade do homem, está relatada, resumida nessa festa. E os convidados disseram: não, a gente tem interesse em outras coisas. Os convidados são os crentes de hoje. Salve Cristo Jesus, mas não querem nada com a hora do Brasil. Estão nem aí para nada. Eles querem pão e circo. Tem festa, a gente vai falar de Jesus, é chato. Mas tu não é crente, mas pô, toda hora também, né? Estão fugindo. Aí Deus olha e diz assim: não quer não, irmão? Não quer mesmo não? Não quer sentar no banquete? Não quer provar daquilo que eu tenho para dar? Não quer experimentar das minhas bênçãos, da minha benevolência, da minha compaixão, da minha misericórdia, do meu amor? Não quer se alegrar com a minha alegria? Não quer regozijar o céu com aquilo que eu estou propondo? Então eu vou caçar gente que quer. E aí ele sai, irmão. Ele manda os seus servos saírem e procurar onde ninguém procura. Ela disse, a sua versão diz, nas esquinas. A minha versão diz, e ele, pois, foi para as encruzilhadas do caminho. O que a senhora quer dizer com isso? Os religiosos, os grandões, os intelectuais, os formados, estão ocupados demais para anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas é anunciar o processo de transformação que o reino pode fazer sobre a vida do homem. É olhar no olho do irmão e dizer: eu sei a luta que você passou, e eu sei o quanto é duro para você chegar até aqui, mas aqui, se você permanecer, tudo pode mudar. Uma nova história pode ser escrita, você pode se tornar alguém que você nunca pensou em ser. E ele então manda os seus servos irem para as encruzilhadas. Sabe quem eles achou na encruzilhada? Eu. Sabe quem ele achou na encruzilhada? Você. Que ninguém dava nada para você. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui ser membro de uma igreja, onde o pastor disse assim para mim: o seu pai é o quê? Eu disse: professor. Tem alguém na sua família que é crente? Eu falei: não, ninguém. Nós somos o primeiro da fila. Aí ele disse: aham. Eu falei: o que ele quer dizer com isso? Ele falou assim: porque aqui só cresce quem tem o DNA.
Você não tem chamado, você não tem DNA. Ninguém da sua casa, ninguém da sua família nasceu para servir a Deus. Você não vai ser ninguém. Você vai ser mais uma qualquer. E eu cresci numa igreja achando que só tinha espaço filho de pastor, ou filho de missionário, ou filho de profeta. Eu era filho de professor, irmão. Eu não tinha chance. Eu estava na encruzilhada. E ninguém um dia olhou para mim e ousou dizer que eu tinha chance de sentar na mesa do banquete. No meio de gente grande e importante. E celebrar as vitórias do rei com o rei. Porque para o mundo e para os homens eu não era digna. Mas uma vez um servo do rei foi até mim e disse assim: Deus tem muito mais. É muito mais do que ser salvo. Esse alguém que assina Deus no final. É muito mais do que carregar uma vida de salvação. É manifestar a salvação sobre os outros. É muito mais do que ser egoísta ao ponto de só pensar no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua vida financeira. É olhar para o outro e entender que o mesmo da encruzilhada que um dia você foi, precisa de uma mão estendida para ser alguém grande hoje. E quando o servo chegou até mim, eu disse: eu não sei se eu sou digna, mas eu quero estar lá. Quem vai encher aquele lugar, irmãos, não são os que acham que merecem, ou que são tão bons quanto. A Bíblia diz: os que encheram os salões foram os da encruzilhada. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: eu sei que o seu sobrenome é Zé Ninguém, mas lá no reino, diga para ele, lá no reino, você tem um nome que ninguém mais tem. Glória a Deus. Ninguém mais tem. Um salão cheio de gente estranha, esquisita, mas que quer. Olha para esse irmão que está ao seu lado, veja como ele é estranho. Irmão, só graça para salvar essa vida aí. Só Jesus. Porque se a gente fosse justo, pela nossa visão, ninguém ia, ninguém subia, ninguém tinha oportunidade. Mas ele não olhou do lugar onde a gente veio. Ele não viu de onde a gente saiu. Ele enxergou o posicionamento. Você quer? Quem disse? Quem gritou? Eu quero. Você quer sentar na mesa? Eu quero. Você quer participar da festa? Eu quero. Você quer estar no banquete? Eu quero. Você quer celebrar a festa do casamento do filho? Eu quero. Só vai celebrar a festa do casamento se você subir do arrebatamento, irmão. Eu quero. Eu conheço os meus defeitos, eu conheço a minha imperfeição. Eu sei que tem muita coisa que precisa mudar, tem muita coisa que precisa melhorar, mas eu me preocupo com a vontade do rei. Eu paro para ouvir e dizer: será que o rei gosta desse negócio? Acho que o rei não gosta, não. O que você vai fazer com essa informação? Eu também não vou gostar, não. Você acha que o rei fica feliz quando algumas coisas acontecem? Eu acho que o rei não fica feliz, não. Como é que você se sente? Eu também não fico feliz. Porque eu começo a me condicionar a entender e valorizar a mente do rei, o coração do rei. Eu vou terminar, continua comigo, que aí tem o último personagem. Versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Diga aí, eu estou lá. Diga, nessa visão do rei, eu estarei lá.
Aí ele diz: notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele, tinha um camarada sentado na mesa que não estava vestido com roupas coerentes. Você não vai para a festa de casamento de biquíni. Você não vai para a festa de casamento com pijama, roupa de dormir, sim ou não? Festa de casamento tem roupa para casamento. As vestes nupciais falam de roupas distintas, dignas e que honram os noivos. Estão ali para honrar os noivos. De repente o rei olha e vê alguém sentado na mesa que não tem vestes nupciais. Está vestido com qualquer trapo. Vou falar assim para você alcançar. Está vestido com qualquer roupa. E o rei chega e diz: amigo, como é que você entrou aqui? Porque aqui não pode estar vestido desse jeito. Pastor, o que isso significa? A gente pode ter escolhido as encruzilhadas. A gente pode até estar no processo de transformação para melhorar a cada dia. Mas uma coisa já tem que estar coerente dentro de nós: ninguém vê a Deus sem santificação. As vestes falam da tua conduta. As vestes falam da tua aproximação, do teu coração e dignidade em relação a Deus. Não dá para entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você é salvo de qualquer maneira, mas você não reina de qualquer maneira. É por isso que mentiroso fica do lado de fora, os cães ficam do lado de fora, os ladrões ficam do lado de fora, os feiticeiros ficam do lado de fora, os idólatras ficam do lado de fora. Por quê? Porque não trocaram as suas vestes. Quando chegou lá, o rei olhou e disse: está fazendo o que aqui? Porque aqui não pode entrar gente que não tem veste digna. Ele ficou calado, porque ele não pode contestar a autoridade do rei. E aí olha o que acontece. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Pastora, resume essa bagaceira toda. Na parábola da quarta-feira passada, ele convoca a gente para trabalhar. Na parábola de hoje, ele convida a gente para celebrar. O reino não é só sobre esforço, não é sobre trabalho, é sobre convicção de vida. É sobre escolha, é sobre mentalidade. Por que a minha mente não pode ser consoante às coisas que acontecem nessa terra? Porque eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão do reino. Eu não sou obrigada a acreditar e ser levada numa vida onde a minha mente não esteja adequada às questões celestes e do rei. Deus está dizendo para mim e para você: Ele quer gente para trabalhar na vinha. Sim, é importante ter gente que trabalhe para Jesus, mas Ele também está preocupado em honrar você. Ele também está preocupado em que você experimente de todas as promessas que Ele tem para Cristo. E se Ele tem para Cristo, Ele tem para mim e para você. Mas até que ponto nós estamos valorizando isso? Até que ponto nós estamos desejando viver essas experiências de verdade? Até que ponto nós estamos colocando as experiências com o rei na frente do nosso trabalho, do nosso negócio? E ele está dizendo: nem todo mundo que foi convidado deu valor ao que eu estou promovendo. Mas eu estou dizendo, vai vir um grupo aí das encruzilhadas. Vai vir um grupo aí esquecido, sem nome, sem sobrenome, que vai dar vida para sentar nessa mesa, que vai entregar tudo que tem para desfrutar das promessas, para desfrutar da bênção e para desfrutar da honra que Deus tem quando você aceita o convite do rei. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor, e o meu convite para você é um só essa noite. Hoje não é sobre o que você faz. Quarta-feira passada foi. A parábola era sobre serviço, sobre você trabalhar para o reino. Hoje não é sobre serviço. A parábola de hoje fala: aonde é que está teu coração? Realmente, a vitória do rei, a vitória do Senhor Jesus, é a tua vitória.
realmente a honra e a glória que Ele depositar sobre você é a que você vai saudar e vai se alegrar. O convite dele é para que a gente venha à mesa, celebrar com Ele as suas vitórias. E nós celebramos as vitórias de Deus, não é só no dia das bodas não, amigo. São nos dias onde o mundo alega que os dias são ruins. É aí onde Ele se torna o Deus do impossível. É onde Ele faz as coisas que o homem não entende e não imagina. O pedido para você essa noite é: vai valer a pena mudar? Vai valer a pena crescer? Vai valer a pena ser diferente? Mas precisa valer a pena para você sentar na mesa com Ele. Precisa valer a pena para você ser honrado por Ele. Ah, eu queria tanto que o fulano me reconhecesse. Irmão, eu só queria um toquinho de Jesus nos meus braços. Eu só queria um carinho no meu cabelo, um cafuné no meu cabelo. Homem nenhum, reconhecimento humano nenhum ocuparia o lugar de sentar na relva e ouvir Ele mesmo falar essas palavras. Porque para mim é mais importante estar na mesa com Ele do que viver qualquer outra experiência.